Aliás, que é a 15ª apresentação de introdução que eu faço para o NIAS, mas isto está sempre um bocadinho de erros. Deve ter aqui uma presença da autoridade e das forças da ordem. Queria saudar-vos a todos e agradecer a vossa presença, porque realmente o NIAS não só existe porque as pessoas se envolvem e vêm, e continua a fazer sentido. E queria, neste momento, em primeiro lugar, agradecer aqui ao Sr. Comandante Pedro Sardinha por, mais uma vez, nos ter sido disponibilizado este espaço, que é magnífico, e toda a gentileza que os seus homens têm demonstrado com uma enorme competência, um enorme profissionalismo, e é de facto muitíssimo agradável voltar aqui e vamos ficar dependentes aqui desta, uma boa dependência. Portanto, queria agradecer. Sei que também gostaria de dar as boas-vindas. Faz favor. Muito bom dia. Eu sou o Fernando Sardinha, sou o comandante das Forças Agentes do Exército. Não posso há relativamente pouco tempo, há cerca de um mês, mas tive ao conhecimento desta ação aqui do NIAS, quando perguntaram se estava autorizado, disse logo que semana estava autorizado, e acho que é uma maneira também de abrirmos aqui as portas à sociedade civil e estarmos integrados nos problemas que passam-se aqui, não só na região, mas também a nível nacional, mas também estão da ordem. Este tema, daquilo que me pude perceber deste seminário, que assim vai falar sobre o suicídio, que tem várias vertentes, não é? O próprio modelo ontem estava a falar aqui nos doutores foram ao gabinete. Há várias maneiras de encarar, mas eu não sou psicólogo nem psiquiatra, portanto, confesso a minha ignorância. E é um tema que penso que está na ordem do dia, devido à situação em que o país atravessa, fatores de desemprego e outras razões. Penso que é um tema muito atual e é um privilégio para a Escola de Sargentos do Exército receber aqui esta iniciativa e poder contribuir com os nossos modestos contributos para o sucesso deste seminário. Não vou alongar mais, queria mais fazer estarem a ouvir e teremos a oportunidade de nos ver à hora do almoço e depois logo à tarde. Exatamente. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Estava programado, quando nós pensámos em organizar aqui o programa para este seminário, tivemos algumas preocupações. Uma das preocupações é que fosse agradável estar aqui. Pode parecer um bocadinho contraditório, não é? Como é que falar sobre suicídio pode ser agradável, mas pode, porque realmente o tema é suicídio e a autoridade é o outro, e a forma como estamos com o outro. E, portanto, tivemos a preocupação de fazer um programa que não fosse demasiado intenso, que as pessoas viessem com calma, tivessem tempo para pensar, para ouvir e não ficarem propriamente sobrecarregados. Porque uma das realidades que todos nos queixamos hoje é que temos demasiada informação, demasiadas ações de formação, demasiado trabalho, demasiado tudo. E que às tantas perdemos um bocadinho o prazer de estar nas coisas e perdemos a capacidade e o tempo interno para poder pensar e refletir sobre elas. Portanto, tivemos esta preocupação. O programa é um programa que nos pareceu que havia tempo para não haver aquela situação de atraso, de chega e vou correr, as pessoas têm tempo e depois filhos à escola, chegarem, tudo muito tranquilo. Mas a realidade às vezes é um bocadinho traiçoeira. E tínhamos pensado fazer uma primeira mesa sobre depressão e suicídio e depois a segunda mesa, como a Teresa Peixoto, já aqui está, sobre que prevenção em relação ao suicídio. E a ideia era muito fazermos a ligação entre aquilo que é a realidade interna, aquilo que se passa no indivíduo, no eu, e depois passarmos muito para o fórum social, aquilo que pode ser feito, que faz sentido ser feito e estruturado a propósito desta vivência ligada à morte. E logo ligada à vida. Não se pode falar de uma coisa sem se falar da outra. Acontece que o Dr. Jorge Poça, que era o nosso primeiro preletor, está doente e não pode vir.
E o Dr. Álvaro de Carvalho, que deve estar a chegar, que é o diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental e que já é a nossa habitué, teve a enorme gentileza, quando eu telefonei, disponibilizou-se para fazer uma apresentação que não estava programada e, portanto, isto é de uma enorme gentileza e de um enorme sentido de solidariedade. E, se calhar, estarmos aqui hoje é exatamente falarmos nisto, não é? Falarmos de gentilezas, falarmos de disponibilidades, falarmos de solidariedade como qualquer coisa que é o que anima e o que faz sentido em termos destas estruturas e destas organizações e daquilo que nós pretendemos fazer em termos sociais. E, portanto, acho que, sendo mau, o Dr. Jorge Bolsa não podia estar, acho que este gesto do Dr. Álvaro de Carvalho revelou qualquer coisa que tem a ver com... Ele só estaria na mesa da tarde, portanto, nem sequer podia cá estar da parte da manhã, e foi fantástico ele ter-se disponibilizado. Em termos de que é que eu gostaria de falar hoje aqui e de introduzir como algo que tivesse latente em termos do desenvolver dos nossos trabalhos. Eu li um artigo que achei muito interessante de um colega brasileiro, em que ele referia que, em termos da história da humanidade, há 4 momentos em que a humanidade se sentiu narcisicamente ferida. O primeiro momento foi com as teorias do Copérnico e do Galileu, portanto, em que do heliocentrismo, portanto, não era o resto do universo que girava à volta da Terra, a Terra era apenas um planeta que girava à volta do Sol, e nós sabemos, isto hoje pode parecer absolutamente ridículo, como é que isto é uma coisa assim tão grave, mas foi na altura, e como sabem, o Galileu, se não tivesse repudiado as suas teorias, teria sido preso e morto pela Inquisição. Ou seja, portanto, isto foi de tal maneira traumático em termos daquilo que os humanos sentiam, que representavam em termos de história do mundo e do universo, que criou e gerou este tipo de situação. Portanto, não fazia sentido ser a Terra apenas um planeta que girava à volta do Sol. Isto é qualquer coisa de terrível. Depois temos um segundo momento, que são as teorias da evolução, do Darwin, em que afinal o homem descende do macaco. Pronto, isto não é bem assim, mas enfim, há uma evolução em que o homem, a humanidade surge dentro desta lógica evolutiva, não é? E não é uma criatura criada assim, já completa, e também sabemos como estas teorias da evolução provocaram conturbações e reações tão acisas, e foi também muito difícil, não é? O homem perceber que afinal faz parte de uma cadeia evolutiva junto com os outros animais. Mas então o homem pensou, está bem, podemos descender dos animais, mas somos racionais. Bem, e temos no fundo, em termos de pensamento, o empirismo, o século das luzes, a racionalidade. Portanto, isto eram coisas que destacavam e tornavam o homem uma criatura superior perante as outras. E quanto mais racional, melhor. Não é? Portanto, isto era a nossa pedra de toque. E quase ali, mesmo ali logo a seguir à teoria da evolução, surge o Dr. Freud a dizer, bom, pois, mas nós temos o inconsciente. E esse inconsciente determina muitíssimas coisas daquilo que nós fazemos. Sabemos também que isto foi um abalo, porque afinal a racionalidade, o consciente, aquilo que nós temos noção do que pensamos e do que achamos, do que defendemos, não é assim não tem assim tanto peso depois na maneira como nós vivemos e como nós sentimos e como nós nos relacionamos. Temos esta dimensão do inconsciente, de algo que não é controlado, de algo que muitas vezes não é óbvio, e de algo que nos faz fazer coisas maravilhosas e nos faz fazer coisas terríveis. E, portanto, temos a criatividade e a destrutividade que são alimentadas por esta coisa subterrânea que
podemos usar um bocadinho a imagem do iceberg, não é? Que temos a parte de cima do iceberg que será o consciente, a parte de baixo o inconsciente. Eu costumo dizer que a parte de baixo é que afundou o Titanic, não foi a parte de cima. Portanto, há esta coisa maravilhosa que tanto nos faz fazer coisas fantásticas, como nos faz fazer coisas terríveis. E pronto, e penso que aquilo que se sabe hoje, a nível das neurociências e da neurobiologia, vem muito no sentido, de facto, de se perceber que as emoções, que tudo o que se passa a nível do emocional é importantíssimo em termos do funcionamento, do bem-estar, das nossas performances, das nossas capacidades. Portanto, a racionalidade é uma parte muito importante, mas é tão mais importante quanto está influenciada e alimentada por este lado mais afetivo e mais emocional. Isto é importante pararmos aqui um bocadinho porque os cientistas, sejam cientistas sociais, sejam cientistas das ciências biológicas, eu acho que nós temos sempre muito gostaríamos muito de aceder a um Olimpo do conhecimento e de achar que chegamos a uma explicação absoluta das coisas e temos muita dificuldade, somos todos humanos, temos muita dificuldade em aceitar que às vezes a gente sabe aquilo que é possível saber naquele momento, aquilo que as técnicas e os instrumentos e até a evolução do pensamento nos permitem num determinado momento. E este tipo de concepções, nomeadamente em relação à racionalidade, tiveram impactos às vezes muito negativos. Pessoas mais emocionais ou pessoas com este lado mais emocional eram consideradas pessoas menos capazes, pessoas menos competentes. Eu não gosto muito de discursos sexistas, mas a certa altura achava-se que as mulheres não tinham determinadas capacidades porque choravam, emocionavam-se e aquilo fazia-as serem mais frágeis também, não é? Porque não tinham o controle dos afetos e das emoções tão grande. Depois também, e estou a ligar agora aqui um bocadinho com a temática do suicídio, os homens não choram, não podiam chorar, não é? Os homens tinham que ter as emoções e por isso uma das razões, se calhar, para que o suicídio seja superior no sexo masculino, poderá ter a ver com isto, não é? Com uma impossibilidade, com uma dificuldade em o homem ter acesso às suas emoções, poder falar nelas, poder confrontar-se com elas, quer de si para consigo, quer com outros, não é? E saem muitas vezes comportamentos impulsivos, reativos, violentos, por qualquer coisa que não é possível, não foi possível ser pensado. E isto é importante quando nós temos determinadas teorias, é bom que a gente perceba que isto tem impacto depois na forma como transmitimos isto nas escolas, em casa, com os nossos filhos. Nós vamos transmitindo valores que muitas vezes podem ser muito errados. E não ouvimos o outro e não ouvimos as necessidades do outro. E às vezes até nos estamos a violentar a nós próprios porque achamos que é assim que é assim. Isto liga-se a um quarto, digamos, um quarto momento de ferida narcísica, porque se calhar achamos que, ok, mas eu sou eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha maneira de ser, eu dependo de mim próprio, eu não posso depender dos outros, eu sou um ser autónomo e se calhar até com a ilusão de que posso ser autossuficiente. E de facto aparece depois com as concepções do grupo, mas e da grupalidade como formadora da humanidade, ou seja, nenhum de nós seria aquilo que é se tivesse nascido e vivido num grupo diferente. Ou seja, a evolução permitiu que nós tivéssemos um aparelho mental absolutamente fabuloso. Tão fabuloso que se acha que é tão complexo que não se pode entender a ele próprio, não é? Aquela teoria mente é tão complexa que não se pode entender ela própria. Mas pagou um preço, se assim podemos dizer. Nós nascemos
seres muitíssimo frágeis e muitíssimo dependentes. Se um cão, já dei este exemplo muitas vezes, já há aqui pessoas que já me ouviram falar sobre isto, pronto, paciência. Mas se um cão, assim que nascesse, fosse retirado e fosse criado no meio de gatos, ele não ia miar, ele ia ladrar, porque ele vem preparado já, biologicamente, para se comportar como um cão, para ladrar e ter comportamentos de cão. E embora os cães sejam dos animais que têm uma inteligência social, se assim se pode dizer, maior, se adaptam-se muito mais, nomeadamente aos humanos. Mas miar não é, seguramente. Um humano, se não viver entre humanos, não é humano, em termos, não desenvolve as competências, não desenvolve, quer mentais, quer físicas, que não vem pré-determinado. E, portanto, isto introduz a grupalidade como algo de essencial e fulcral naquilo que nós somos. E era muito esta dimensão que nós gostaríamos que hoje estivesse aqui presente. Eu comecei por falar da delicadeza do Dr. Álvaro ao ter aceitado fazer isto. E acho que a delicadeza é algo muitíssimo importante quando nós estamos na relação com o outro. Porque podemos cair no risco. Eu estou muito contente porque não só o NIASM sobrevive há 17 anos, como este é o 15º seminário, e como podem imaginar, não é fácil manter uma estrutura destas viva. Como hoje temos ali fora uma banca em que estão as fotografias do professor Eduardo Luís Cortesão, que foi um homem também muito importante em termos da divulgação que fez da saúde mental. Era um homem brilhante e era um homem que gostava de pessoas, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para quem trabalha nesta área. Gostar de pessoas, não é ser bonzinho. Ser bonzinho é outra conversa e às vezes é extremamente agressiva. É gostar de pessoas, ter curiosidade pelas pessoas, estar disponível para ter pontos de interrogação e não saber onde é que se vai parar. E o Eduardo Cortesão, de facto, era um homem que tinha esta capacidade. Tinha a capacidade, fê-lo a nível da faculdade, fê-lo a nível do seu trabalho hospitalar, articulou projetos de saúde, divulgou em termos de universidade e curso de medicina a importância da saúde mental, a importância da relação do trabalho multidisciplinar. Portanto, foi muito pioneiro nesta área. E também está uma banquinha lá fora, com a pró-associação, como é que é? Não, pró-associação, eu vi de trazer o folheto, pró-associação dos familiares, como é que é? Amigos, cuidadores, pessoas com doença mental em Caldas da Rainha. Pronto, a gente já falou que ser só Caldas da Rainha não é uma boa ideia, mas pronto, isto é pró ainda está em work in progress. Portanto, isto era um projeto que nós há muito tempo vínhamos falando, que era importante existir e é com grande satisfação que temos, que anunciamos aqui, e acho que ainda bem, que é este fórum ideal para o fazer. Realmente, neste momento, existe já a pró-associação que vai, obviamente, evoluir e desenvolver-se. E há bocadinho eu falei do cuidado que é preciso ter. Muitas vezes é muito fácil nós sentirmos que nós, felizmente, para além de técnicos, estão aqui pessoas que não são técnicos de saúde, e eu acho isso também fantástico, mas muitas vezes temos uma tendência de que somos bem intencionados e que sabemos o que é certo e que temos que transmitir ao outro como é que se deve fazer, o que é que está certo. Há aqui uma tendência educativa que às vezes pode ser evoluir para uma prepotência mais ou menos óbvia, e era essa gentileza, era essa delicadeza na relação com o outro que eu gostaria que estivesse presente, porque se é importante falarmos de redes internas, aquilo que cada um de nós transporta, cada um de nós tem um grupo dentro de si, tem uma matriz relacional que influencia, que interfere, que está na interação com tudo aquilo que nós fazemos por todos. É a nossa identidade que se construiu a partir de uma matriz de relações, representações que nós temos dentro de nós.
E depois temos o cruzamento desta matriz interna com as diferentes matrizes organizacionais em que nos encontramos, as diferentes matrizes sociais em que nos encontramos, e em que muitas vezes há conflito, há discordância, há muita coisa complexa, mas em que é exatamente nesse ponto, nessa fronteira entre o interno e o externo, quer com técnicos, quer com utentes, quer com pessoas, que é muito importante nós pararmos e termos a perceber o que é que está a acontecer ali, porque ali é um ponto importantíssimo em que se pode promover a vida ou se pode promover a morte. Falar de suicídio não é uma questão linear. Temos todos noção de que atualmente vivemos um momento socioeconómico muito complicado, desemprego, austeridade, menos recursos financeiros para a grande maioria das famílias, e isto obviamente que tem um impacto, mas não tem um impacto só por si, tem um impacto tanto maior, um impacto negativo tanto maior, quanto mais associado está ao grau de disfunção, ao grau de não coesão social. Portanto, como tudo aquilo que é humano é complexo, e lá voltamos nós, não podemos, a causa é esta. O grande problema, um dos grandes problemas, não é a questão da falta de confiança, é a questão da falta do sentimento de pertença a qualquer coisa. É a sensação de que o outro é alguém que eu não posso confiar, é alguém que não tem espaço mental para mim, é alguém que não está disponível e que eventualmente me obriga, me violenta a fazer determinado tipo de coisas que eu não quero fazer, ou que eu não percebo porque é que tenho que fazer, mas me dizem que ou faço isto ou então sou castigado. Estamos realmente a funcionar num registro que é um registro autoritário, e muitas vezes sem as boas intenções. E muitas vezes achar que criámos ali uma coisa fabulosa. Eu costumo brincar, dizer que os livros são maravilhosos, os doentes é que não prestam. Porque depois aquilo não é assim, não é? E ainda bem. Porque acho que também aqui narcisicamente temos que ter a capacidade de nos poder pôr em causa no sentido de o que é que eu posso aprender, o que é que eu posso perceber. Há uma história, eu vou contar esta história, porque esta é uma história marcante. Aconteceu com a Cecília, que é aqui fundadora do Linhares, um senhor que estava a ser apoiado pelo núcleo a nível da reabilitação e reinserção socioprofissional, e em que a Cecília, muito cheia de energia, queria que o senhor aceitasse trabalhar com determinado sítio, o senhor não queria. Mas a Cecília dizia, mas já viu, e depois vai receber e vai ter o seu dinheiro e vai poder fazer a sua vida, não sei o que. O senhor, sim senhor, fez aquilo, e quando recebeu o primeiro cheque, foi bater à porta da doutora Cecília e disse, doutora Cecília, tenho aqui uma coisa para si. E pôs no cheque e deu o cheque à doutora Cecília. E a doutora Cecília disse, não, mas isto é seu. Eu disse, não, já lhe tinha dito que isto não era importante para mim, mas percebi que para si era muito importante. Isto não é uma anedota. E nas imensas conversas que nós tínhamos, isto foi mesmo no início aqui da formação do Linhares, este era, ainda hoje eu quando cruzo com esse senhor, me dá vontade de rir e penso que ele nos deu uma lição incrível, não é? Deste equilíbrio, do equilíbrio que tem que haver entre aquilo que é a organização, entre aquilo que é a estrutura que nós temos para oferecer e que necessitamos, precisamos de estar organizados, para haver coesão, para haver confiança, também tem que haver uma funcionalidade e uma estrutura que garanta a estabilidade, em que as mudanças podem acontecer sem serem rupturas violentas, e todos nós sabemos, não é? A maneira como muitas vezes sentimos. Agora deixa eu fazer assim, agora deixa eu fazer assim, agora mudaram as regras, agora não pode nada, agora não sei o quê.
difícil nós conseguirmos absorver e não começarmos a regredir e a ter vontade de conspirar, coisas assim. E ficamos todos um bocadinho paranoicos, o que é perfeitamente normal. De facto, esta questão da diversidade, a questão do respeito pelo outro, a questão do espaço para o outro, é algo que é importantíssimo quando se pensa no suicídio. Porque se calhar é a grande questão: o que é que leva alguém a não querer viver? O que é que leva alguém a acabar com aquilo que, de alguma forma, podemos dizer que é esse evento mais fantástico, aquilo que nós temos capacidade de fazer, aquilo que é o funcionamento de uma pessoa. Estamos a falar de vínculos, estamos a falar de vínculos que podem ser vínculos, lá está, prazerosos, ou vínculos em que há espaço para eu existir, porque nós existimos, não é? Numa relação, como é que eu existo? Na relação com as pessoas com quem eu me dou, como é que elas existem dentro de mim? Isto não é preciso ser falado, lá estamos nós na tal parte de baixo do iceberg, não é? Isto está lá na relação com toda a gente. Como é que aquela pessoa existe no meu universo? Como é que eu existo no universo dele? E posso existir de uma maneira terrível, posso existir de uma maneira em que eu sinto que tenho de fazer as coisas de uma determinada forma, que não posso ser eu, que não tenho espaço para ser eu e, portanto, não vale a pena. Posso existir zangada, posso existir frustrada, posso querer. A primeira sensação, um doente nosso se mata, não é? É terrível pela pessoa, é terrível por algo que eu devia ter feito e não fiz, mas narcisicamente é uma coisa também muito complicada, aquela sensação de falha, de qualquer coisa que não é boa. E se não conseguimos ter, e a importância destes núcleos, destas associações, das reuniões em que nós discutimos estes casos, são muito importantes não só para discutir os casos em si, mas também muito, isto é a minha visão, é a nossa visão em termos da nossa equipa, é muito a visão do que é que nós sentimos com isto. O que é que isto nos fez? Porque muitas vezes também somos muito reativos e temos vontade de começar a ser muito assertivos e não sei o quê, e faz assim, e vai para ali, e vai para lá, e isto não é nosso, e isto é da assistente social, e isto é para a Câmara, e isto é para a Segurança Social, e isto é para... E, no fundo, não estamos a ter capacidade de conter algo que é difícil, algo que nos confronta com coisas nossas, porque todos nós temos as nossas coisas internas e algumas delas bem complicadas, e nós cuspimos, vomitamos, devolvemos a bola. E, no fundo, estamos a repetir, se calhar, aquilo que aquelas pessoas viveram a vida toda, que sentiram, que foram jogadas para fora, que não pertencem ao viver, que são descolecionadas, que são inadaptadas, e as próprias estruturas de saúde, as próprias organizações repetem ou podem repetir, ou há o risco de repetir isto. Eu estou aqui a esticar um bocadinho a conversa porque eu estava a esperar que o Dr. Alba chegar. Não é que eu não gosto de falar, eu gosto muito de falar, mas estava aqui e tal, a ver se daquela porta abre, ia dizer ok, pronto. Bom, basicamente, aquilo que eu gostava que hoje se saísse daqui é com a noção que sabemos muito pouco, de que temos que estar disponíveis para saber muito mais e que não podemos saber o suficiente. Porque acho que esta é a atitude certa quando nós trabalhamos com pessoas. Agora, eu, como sou previdente e tal, já tinha falado aqui com o Dr. Bessa Peixoto, que seria o leitor da segunda parte, se no caso do Dr. Alba não chegar, se ele não se importava de fazer a primeira parte. E ele foi querido, já foi gentil, e disse que sim. E como são 10h30 e eu acho que as horas são para cumprir,
Eu ia pedir ao BS então, se não se importavam, se faz favor também, agradeço imenso. E pronto, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui e esperemos